Meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao programa Diário Espiritual. Estamos aqui mais uma vez para junto meditarmos a palavra de Deus. Hoje é quinta-feira e nós temos todas as quintas-feiras a tradição e a devoção de fazer a nossa adoração espiritual. Nas quintas-feiras a igreja tem a devoção de praticar a adoração ao Santíssimo. Então eu quero motivar a você, convidar você para que possa ir a uma comunidade, à igreja da sua cidade, aqui em Santa Rita ou em Alto Araguaia, onde quer que esse vídeo esteja passando, você que está me vendo aí agora, procure a igreja da sua comunidade e faça nas quintas-feiras adoração ao Santíssimo, que com certeza vai trazer muito bem espiritual para a sua vida. E agora vamos, mais uma vez, conhecer a vida dos santos e meditar para que realmente possamos perceber que a proposta do Evangelho não é algo assim do outro mundo, não é totalmente espiritual. A gente pode encarnar a palavra de Deus na nossa vida e assim, vivendo essa palavra, nós nos purificamos, nós nos convertemos e vamos buscando a santidade. É isso que nós refletimos quando meditamos a vida de cada santo. E hoje nós vamos conhecer a história, a vida e o desejo de mudança de mais um irmão nosso que hoje nós celebramos como esse que já está no reino dos céus, intercedendo por nós, porque ele viveu o Evangelho na radicalidade da sua vida. Vamos conhecer então um pouco da história de Santo Ambrósio, doutor e bispo da igreja. Ambrósio, desde cedo, aprendeu a alimentar as virtudes cívicas e morais. Ambrósio era governador de Milão e, com a morte do bispo de Milão, chamado Ariano, Ambrósio foi para a eleição do novo bispo, a fim de evitar grandes conflitos. Em meio à confusão, de repente uma criança grita: "Ambrósio, bispo!" O clero e o povo concordaram e todos aclamaram: "Queremos Ambrósio bispo." O povo teve que temear durante uma semana, até que, vendo nisso a voz de Deus, Ambrósio cedeu à vontade do Senhor. Depois de batizado, foi ordenado sacerdote e logo em seguida bispo de Milão. Providencialmente, usou as qualidades de organizador e administrador para o bem da igreja, podendo assim atuar no campo pastoral político, doutrinal e litúrgico, ao ponto de merecer o título de grande doutor e padre do cristianismo no Ocidente. Santo Ambrósio, como homem de Deus, partilhou sua riqueza material e espiritual com o povo. Jejuava sempre, pai carinhoso e tão grande orador que teve papel importante na consagração de Santo Agostinho, deixou muitos escritos e morreu com 60 anos, após 23 anos de serviço ao seu amado Cristo, com essas palavras: "Não vivi de tal modo que tenha vergonha de continuar vivendo, mas não tenho medo de morrer, porque temos um Senhor que é bom. Santo Ambrósio, rogai por nós." Como nós vimos na vida de Santo Ambrósio, nós percebemos que é um homem de muita organização, é uma pessoa bem organizada, que também é uma virtude. Então nós também, homens do século XXI, mulheres do século XXI, também precisamos viver esse dom da organização na vida de cada um de nós. E assim também, inspirados por Deus, também fazer bons escritos, que nós possamos deixar registrados as experiências que nós fazemos da presença de Deus na nossa vida. Quanto a gente tem perdido esse dom da escrita na vida de cada um de nós. Hoje nós estamos nos tornando pessoas muito da audição e não estamos deixando muitas das vezes escritos para meditar. Quando a gente escreve, a gente aprende melhor, a gente grava melhor. E também são escritos que a gente deixa para a posteridade, para as futuras gerações. Então que a gente possa retomar esse belo costume dos santos, dos antigos, que é de escrever, de registrar. Se hoje nós temos
a vida desses homens, a palavra de Deus, porque alguém tomou a iniciativa de sentar, escrever, de meditar, refletir. Então que também nós possamos também ter essa atitude de sempre ter um pequeno pensamento, registrar uma reflexão, que com certeza isso vai servir para a nossa vida alguns anos, alguns meses depois, mas principalmente também para as futuras gerações. E agora, como nós falamos de escrita, então vamos nos aproximar das escritas sagradas, que é a palavra de Deus, onde nós tiramos toda a fonte, todo o alimento espiritual que nos fortalece, dá força à nossa caminhada, principalmente à nossa vida espiritual. Meditemos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 e também o versículo 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e as não põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, meditemos um pouco a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Jesus é bem claro no Evangelho de hoje. Ele diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O que essa expressão quer dizer? Senhor, Senhor. É aquele que só faz oração, aquele que só reza, aquele que só faz novena, aquele que só vai na missa, mas não tem a atitude, não tem a ação, ou seja, não pratica a vontade do Pai. Então, quem vai entrar no reino dos céus? É aquele que reza, mas também que pratica o Evangelho, ou seja, que está a serviço dos irmãos, que põe a vontade de Deus em prática na sua vida. E aí ele conta esse belo exemplo que com certeza ele é assim bem esclarecedor para todos nós. Então Jesus tira toda a dúvida de como é o reino dos céus. Então ele faz essa comparação de como é o reino dos céus. O reino dos céus é comparado com a pessoa que constrói então a sua casa sobre a rocha e faz todo o edifício. Vem vento, vem chuva, vem tudo, não destrói a casa, porque a casa está construída sobre a rocha. O que é esta rocha, então, para todos nós? O que nós podemos compreender? É a própria palavra de Deus, é o próprio Jesus, é a própria mensagem que Jesus entregou a cada um de nós. Se de fato eu vivo na radicalidade a palavra de Deus, que Ele demonstrou para todos nós, quando Ele passou aqui, quando Ele fez essas curas, quando Ele se preocupou, quando Ele teve compaixão das pessoas, se eu também pratico isso na minha vida, eu estou construindo o meu edifício espiritual, a minha salvação sobre a rocha. Mas pode ser imprudente aquele que pensa que está construindo a sua casa, o seu edifício, sobre a areia. Ou seja, o que nós podemos entender sobre a areia? São aquelas realidades que não são fundamentais, que não são essenciais na vida de cada um de nós, são secundárias. Então, uns vão buscar, vão privilegiar o dinheiro, outros vão privilegiar bens materiais, outros vão privilegiar os seus prazeres carnais, e isto, com certeza, é areia, porque na hora da aprovação, na hora que vem a dificuldade, na hora que vem o vento, na hora que vem a chuva, tudo a areia sai, toda a alegria sai e a casa vem abaixo. Por isso que Jesus, então, pede a cada um de nós para que nós sejamos pessoas sábias, que possamos utilizar do dom que Ele deu a cada um de nós, o dom da inteligência, para que nós possamos, de fato, perceber que é construindo a casa sobre a rocha, fazendo a vontade de Deus, que nós vamos herdar o reino dos céus. Então que realmente, caríssimos irmãos e irmãs, que essa realidade de construir
a casa sobre a rocha seja um desejo de todos nós. Você que está aí do outro lado, com certeza deve também, assim, estar planejando isso. Se a sua casa ainda estava sendo construída sobre a areia, então há tempo ainda. Nesse mundo, há tempo para tudo. Nunca é tarde para a gente começar a praticar a vontade de Deus, para assim realmente herdar o reino dos céus. E ainda mais nós que estamos nesse tempo de preparação, de advento, para celebrarmos o Natal do Senhor. É um tempo de renovar as nossas esperanças, de sempre estar em sintonia com o projeto de Deus. Por isso eu motivo a você, meu irmão, minha irmã, a fazer esse exame de consciência e ver se a sua casa, se a sua vida espiritual, se a sua vida interior, seu castelo interior está sendo construído sobre a rocha ou sobre a areia. Se for sobre a areia, eu lhe convido que você lance um desafio, que você mude o quanto antes. Tenha essa coragem de realmente fazer essa experiência de construir a sua casa sobre a rocha, que com certeza vai trazer benefícios tanto para você como para a sua família e também para toda a comunidade. Com certeza você já sabe qual é a vontade de Deus. Deus colocou essa vontade no coração de cada um de nós. É mergulhando dentro de nós, fazendo essa volta interior, tendo um momento de silêncio, de aquietar os nossos pensamentos, com certeza essa vontade de Deus vai brotar do nosso coração e aí sim o Espírito Santo vai revelar a cada um de nós o que nós precisamos fazer para de fato nós herdarmos o reino dos céus. Vivamos essa vida, essa graça no Espírito, que com certeza cada dia mais vamos dando passos seguros para fazer essa experiência da felicidade completa e plena que o Senhor, só Ele pode oferecer a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor Deus, nós te pedimos a Tua graça na nossa vida. Dai-nos a sabedoria necessária para que nós saibamos discernir uma coisa da outra, mas que nós possamos focar sempre a nossa vida em construir, em lutar para construir a nossa vida espiritual, o nosso castelo interior, sempre sobre a rocha, sempre sobre a Tua palavra, Senhor. E assim, construindo essa casa interior inabalável, que nós possamos acolher as pessoas para morar nela, que o nosso coração esteja aberto para sempre acolher novos amigos, novos irmãos, para que assim façamos sempre a experiência do Teu amor, da Tua presença na vida de cada um de nós. Amém. E agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, novamente renovemos a nossa fé nessa oração, nessa consagração que Santa Rita interceda por todos nós junto a Deus, para que possamos vencer todas as dificuldades da nossa vida de cabeça erguida, mas sempre na graça de Deus. Rezemos com muita fé essa nossa oração de consagração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Hoje, logo mais, às 18h30,
você é convidado a assistir o programa Segue-me na rede SBT Alto Araguaia. E logo após, às 19 horas e 30 minutos, na Capela São Sebastião, terá a missa também, que você possa participar dessa celebração, fazendo essa comunhão com os irmãos nessa vida eucarística. Queremos convidar a você para amanhã nós participarmos da celebração da Imaculada Conceição. É uma missa preceitual e, como é de costume na nossa comunidade, não teremos a missa às 6h30 da manhã, mas sim às 19 horas e 30 minutos. Então, venha participar conosco, vamos rezar e receber as graças de Deus. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final desse nosso programa de quinta-feira. Vamos implorar mais uma vez a bênção de Deus para que a nossa vida interior, para que a nossa vida espiritual seja cada vez mais parecida com aquela que Jesus nos fala no Evangelho de hoje. Fazendo a vontade do Pai é que nós vamos herdar o reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais um Diário Espiritual.